Fala pessoal, aqui é o professor Lucas, sou professor de Física aqui do Estratégia Vestibulares, com o nosso projeto de 100 dicas para você gabaritar Física. Dica do dia, dica de número 40, acerca dos processos de transferência de calor. Quais são os três processos de transferência de calor essenciais que você leve para a sua prova? O de condução, convecção e radiação. Vamos se desmiuçar, vamos estudar cada um deles em detalhes aqui, vamos pegar um apanhado de cada um deles? Vamos que vamos! Primeiro deles, processo de condução. Ele ocorre principalmente em moléculas sólidas. Os átomos vibram mais intensamente quando expostos a uma fonte de calor e propagam essa energia devido às colisões com partículas vizinhas. Quando você imagina matéria sólida, você não pode imaginar algo estático, algo parado. Imagine os átomos, as moléculas, o tempo inteiro se chocando, se colidindo. Elas têm movimento, elas têm contorções, elas têm rotações, elas estão se movimentando bastante. Elas têm vibrações naturais. Quando eu aqueço aquele corpo, essas vibrações se intensificam. Isso, em função dos choques de uma com as outras, propagam essa energia, fazem com que o calor se propague. O que mais? Se você pegar, por exemplo, uma panela exposta a uma chama e tem o seu fundo esquentado, essa panela é metálica, e vai ter também o cabo aquecido. Por quê? Pela condução de calor que ocorre nessa direção. Em que direção? Na direção do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Então, o calor flui sempre do ponto de maior temperatura para o de menor temperatura. A condução, então, tem que ser caracterizada pelo contato físico direto das espécies envolvidas. Lembra aí? O cabo da panela ia estar em contato direto com a parte metálica. Lógico, ele vai ter uma capacidade de condução de calor menor. Tanto que você consegue segurar no cabo de plástico, no cabo de madeira da sua panela. Agora, colocar a mão na parte metálica não vai ser muito legal, porque ele vai ter a temperatura muito alta, ele é um excelente condutor de calor, e aí você pode se machucar. Não faça isso. Bom, e agora, a convecção. A convecção, por outro lado, ela é mais comum em fluidos. Significa que ela é exclusiva de fluidos. Não é exclusiva, mas ela é mais comum. E esses atalhos te fazem identificar melhor quando você está tratando da condução, convecção ou radiação nas questões de vestibular. Bom, as moléculas mais aquecidas têm o volume aumentado, o que faz com que sua massa específica diminua e essas tendem para a parte superior do fluido. Tem fluidos em equilíbrio. Lembra quando você coloca uma gota de óleo num copo com água? O que acontece? O óleo fica na superfície. Por quê? Porque ele tem massa específica, densidade, que não são conceitos os mesmos conceitos, mas são parecidos, análogos aí. A galera costuma confundir. Enfim, quando você tem o óleo com densidade menor que o da água, ela ocupa porções superiores. Então o óleo fica em cima e a água embaixo. Agora, se eu tenho o mesmo fluido, água, eu estou aquecendo a parte inferior. Coloquei uma panela com água, coloquei ali numa boca de um fogão. A parte de baixo está recebendo calor primeiro. Faz sentido, por condução ali. Nesse momento, as moléculas abaixo, na parte inferior da panela, elas vão ter o seu volume aumentado, elas vão se expandir, justamente em razão do aumento de temperatura. Lembra, massa específica é a razão entre massa e volume. Quando o volume aumenta, a massa específica diminui. E aí, tal como o óleo ocupa porções superiores, as moléculas mais quentes também vão subir. Por outro lado, ao mesmo tempo, as moléculas mais frias estariam concentradas na parte superior do líquido. Não pode, por quê? Porque elas vão ter volume menor, comparativamente, e massa específica maior. Daí, elas tendem a migrar para a parte inferior do líquido. E aí você tem as mais quentes subindo, as mais frias descendo, e você tem as correntes convectivas. Olha só, ao mesmo tempo as moléculas menos quentes, ou seja, mais frias, de maior massa específica, migram para o fundo do fluido, criando assim as correntes de convecção. Mais uma. A radiação. Radiação é um processo de transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Essas ondas, elas também são comumente chamadas de radiação térmica. Quando que você consegue perceber radiação térmica? Quando você chega perto da chama de um forno. Quando você chega perto da chama de um forno, você sente seu corpo aquecido pelo calor irradiado pela chama. Uma coisa mais interessante para você se lembrar sobre a radiação térmica é que, pelo fato dela se propagar por meio de ondas eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio físico para se propagar. Então, elas conseguem viajar pelo vácuo. A maneira como o Sol aquece a Terra é através da radiação térmica, já que não existe um meio físico entre a Terra e o Sol. É vácuo, é o espaço sideral. Então, para você conseguir transmitir calor do Sol até a Terra, é necessário que essa transmissão se faça
pula para um meio sem matéria. A única maneira é através da radiação térmica. Beleza, galera? Essa era a dica que eu queria trazer para vocês hoje. Um grande abraço e eu fico por aqui.